Olá amigos, depois de um tempo sumido aí do canal, eu estou de volta trazendo aí mais um vídeo falando sobre o sistema de automação predial. E por mais que eu fique aí um tempo ausente, eu sempre retornarei, esse projeto não vai terminar, tá certo? É o que eu venho respondendo nos comentários. Enfim, vamos lá, hoje eu trago uma reflexão, do porquê investir em automação predial. Eu me deparei nos últimos tempos em alguns empreendimentos grandes em que houve esse questionamento. Por que investir? Quais seriam os benefícios diretos? O que eu trago de antemão é o seguinte: o principal consumidor de energia no empreendimento é o sistema de ar-condicionado. Tá? Eu não gosto muito de trazer porcentagens, porque a gente pega em alguns estudos, quando você tem automação economiza 40%, 60%, porque esses números normalmente são de prédios, de outros países e as construções são diferentes, às vezes o clima, a taxa de luminosidade, tudo influencia, quando você está falando de economia de energia, tanto em iluminação como em ar-condicionado. Tá? Mas eu vou trazer aqui algumas justificativas objetivas, tá? E a primeira delas, naturalmente, é você ver a conta de energia suponha uma central de água gelada, que pode chegar a 100, 120 mil reais por mês. Então, algo que custa para manter, para a utilização, em torno de 100 mil reais por mês, em alguns casos, qualquer porcentagem de economia será bem-vinda. Tá? Então, isso por si só já começa a valer a pena nesses empreendimentos que são maiores. Quando a gente fala em prédios residenciais, às vezes é mais um liga-desliga de iluminação, a parte hidráulica, mas quando a gente está falando de grandes complexos, shoppings, hospitais, aeroportos ou prédios corporativos mesmo, já tem um outro aspecto, principalmente por ser um consumidor maior de energia. Tá? Então, acompanhe comigo um benefício direto e primordial da automação é justamente você ter todo o sistema na tela de um computador. Então você tem ali centenas, dezenas de equipamentos de ar-condicionado, circuitos de iluminação, você tem todo o status do seu empreendimento ali na sua frente. Tá? Se você não tiver isso aí, você vai ter que ter uma equipe muito grande de colaboradores para ficarem verificando a iluminação, ajustando o ar-condicionado. Tá? Então, isso por si só já é um grande ganho, você ter todo o sistema ali na sua frente com as informações em tempo real. Tá? Um segundo benefício direto da automação seria o controle de demanda. Nesses prédios que recebem energia em média tensão, você não pode estourar uma demanda contratada, que você contratou, o cliente. E se isso acontecer, a multa é altíssima. Então, a automação, ela sim pode entrar nesse aspecto aqui e proteger o empreendimento. Como? Fazendo uma regulagem ali dos set points de ar-condicionado, desligando alguns ventiladores, por exemplo, de exaustores de garagem, em alguns momentos que essa demanda pode estourar, se for o caso. Tá? É importante saber que isso é uma funcionalidade da automação, mas não basta instalar lá que vai tudo funcionar perfeitamente. É importante que tenha aí um profissional que acompanhe esse sistema, que entenda o que está acontecendo e que faça os testes para que quando acontecer, o sistema reaja adequadamente. Tá? Então, controle de demanda. O próximo item seria o uso inteligente de energia. Por quê? A gente tem a hora de ponta e a hora fora de ponta. O que é isso? Em prédios que recebem energia em média tensão, de 5 a 8 da noite é o horário onde ele paga de 3 a 4 vezes mais cara a energia do que no horário convencional. Então, é interessante usar a automação para evitar alguns usos indevidos, por exemplo, esvaziar um reservatório de esgoto ou de drenagem, ou até mesmo encher um reservatório de água potável. Isso pode ser feito antes desse período. E durante esse período, que na maioria dos empreendimentos já é o horário que o pessoal já começa a ir embora, a gente pode ter uma estratégia de mudança de set point de temperatura, redução aí do consumo, para evitar esse gasto desnecessário de energia na hora mais cara. Tá? Então a automação tem esse benefício direto também. Outro aspecto, que seriam as lógicas de controle. A gente pode usar a automação como uma máquina de estado. O que é isso?
eu posso ter um sistema respondendo e funcionando de um modo quando ele está no modo ocupado e de outra forma como está quando está no modo desocupado. Então, por exemplo, na hora do almoço, se você tem uma área que é de uso comum e as pessoas saem normalmente para almoçar entre meio-dia e uma, você pode reduzir alguns circuitos de iluminação, você pode mexer no set point de temperatura, tá? E tudo isso você faz, mas sabendo que aquelas pessoas vão voltar e o ambiente pode ser 10 minutos antes preparado novamente para receber aquelas pessoas, né, que é o conceito aí do recovery time. Então veja que essas pequenas formas de controle, se você somar no dia a dia ao longo de um ano, eles trazem sim um benefício financeiro, né, de economia de energia para o empreendimento. Tá? E o último aspecto aqui é o monitoramento de equipamentos, você antecipar uma falha de algum sensor, de algum atuador e evitar que esse problema chegue até o usuário. Então, normalmente, você tem lá um atuador estragado, isso impacta na temperatura, o usuário reclama e aí o pessoal vai verificar o que aconteceu. Com automação, você pode verificar um sensor que saiu da faixa de operação, um ambiente que está fora aí do set point, e você pode antecipar isso ou até mesmo achar equipamentos com baixo desempenho. Veja que grande parte do uso da automação está voltado para a economia de energia. Tá? Nós estamos já numa era onde os combustíveis, a energia está cara, existe essa pressão da energia renovável, da energia verde, e ela por enquanto ainda é cara. Tá? Então é interessante ter estratégias para a economia de energia. Tá? O que eu trago agora é um benefício, vamos dizer assim, indireto para quem sabe explorar a automação, para os empreendimentos que conseguem ter profissionais aí para orientar o uso da automação. Então aqui é uma análise por comparação. O que a gente faz? A gente coloca a automação para monitorar vários pontos, registrar pontos históricos no sistema e aí a gente criar uma referência no sistema. Então aqui eu trago um exemplo que é o uso de reaquecimento em caixas VAVs. Então você pode observar aqui, acompanhando o mouse, que em junho de 2016 esse cliente consumia 27.000 kWh em reaquecimento nas caixas VAVs. Tá? Com essa referência foi possível comparar e questionar o porquê isso estava acontecendo, o que resultou numa mudança na lógica de operação do sistema. E hoje a gente pode ver aqui que ele consome aqui 2.700 kWh, tá? Ou seja, 10% do pico máximo de utilização lá em 2016, tá? Isso aqui é de 2021, chegando a ter mês aqui com 200 kWh. Tá? Então, esse é um benefício da automação e isso tudo acontece porque você pode criar uma referência para o próprio empreendimento. Uma referência de consumo de energia para elevadores, para ar-condicionado, para iluminação, e isso te dá a margem, te dá um guia para você fazer essas alterações em prol aí do empreendimento. Veja agora, esse é um trecho de um relatório para um cliente que eu fiz, tá? E o que a gente definiu aqui? O que a gente achou nesses números todos aí, nesse gráfico todo aí? O chiller 3 desse cliente, quando em operação, a gente observou através da análise de dados da automação que ele, ao invés de tirar 5 graus da água, né, da água gelada, que era o que os outros chillers normalmente tiravam, ele só conseguia tirar 3,5 graus. Né? E isso não gerava nenhum alarme e estava assim há anos funcionando. Então veja que quando esse chiller 3 estava em andamento, provavelmente o sistema chamava outro chiller. Por quê? Ele tinha um baixo rendimento, um baixo desempenho. Tá? Agora, qual é o motivo disso? Isso aí passou para a equipe de ar-condicionado, daí tem que ver se é o compressor que estava com problema, se é o local de instalação do chiller que estava com pouca ventilação. Enfim, isso aí é uma outra análise, mas veja que aqui a gente identificou um problema de desempenho do sistema pela simples análise do que a automação nos traz. É possível trazer. Tá?
Então esse aqui é um grande benefício para a automação, sempre focado no desempenho, tá? E na economia de energia. E por último eu trago aqui para vocês também uma análise que foi feita de um sistema aí de ar-condicionado, em que a gente identificou, você está vendo essa oscilação toda aí, esse gráfico. Em resumo é o seguinte, o loop de controle da válvula, né, que controla ali a água gelada do fan coil, estava desregulado, fazendo o sistema ciclar aí constantemente. Tá? Isso traz impacto no conforto do usuário, tá? E também no sistema. Imagina uma água gelada, um sistema que está constantemente abrindo e fechando, abrindo e fechando. Tá? Isso tem um impacto direto, maior consumo de energia, diminuição da vida útil do equipamento e impacto no conforto. Certo? Bom, esse aqui foi então alguns tópicos. Espero que eu tenha conseguido passar aqui essa necessidade, a importância, os benefícios de você ter um sistema de automação predial, principalmente na era que estamos entrando aí, onde será muito necessária a economia de energia. Um abraço!